Então, irmãos, hoje, no nono dia de campanha de oração, referente ao dia 10, a campanha tem a leitura do livro de Tiago, capítulo 5, finalizando o livro. E destaquei alguns versos, vou estar lendo aqui. Ele vai falar sobre três coisas. Primeiro, sobre a questão de Deus condenar as riquezas que são adquiridas de forma errada. A necessidade de bênçãos e exemplo da paciência mediante tribulações e dificuldades. E por último, a questão do juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Eu destaquei mais nesse campo aqui da perseverança, o exemplo da paciência. O verso 8, eu vou ler do verso 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, é interessante aqui essa analogia que ele faz com o lavrador. No verso 8, ele diz: sede pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, muitas vezes a gente acaba tendo uma visão errada de como a gente deve proceder para com Deus. Muitas vezes a gente acha que é semelhante a um processo chamado de osmose, em que você tem, na osmose, se não me engano, você tem a transmissão de água para dentro de uma célula sem gasto de energia, ou seja, como se fosse automático, como se fosse uma mágica que acontecesse na sua vida. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente é justamente isso, que o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas, Deus trabalha, ele faz a sua obra em nossas vidas, mas nós também temos que permitir que Deus trabalhe em nossas vidas e nós temos que buscar Ele. Por isso ele diz aqui, fortalecei o vosso coração. E fazendo a analogia com o lavrador, ele aguarda com paciência o fruto, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Só que o lavrador, para que ele possa colher, ele tem que plantar. Ele vai aguardar pela chuva, que aí no caso a chuva é uma coisa que independe dele. No caso aí depende da vontade de Deus de fazer aquilo na vida dele, por exemplo. Mas a parte que cabe a ele, ele tem que fazer para que ele possa colher esses frutos. Porque se ele não plantar, se ele não arar a terra, quando a chuva vir, basicamente não vai servir para nada, porque ele não plantou a semente naquela terra. Então, trazendo para a nossa vida, se nós estamos esperando algo de Deus, nós também podemos nos perguntar, o que cabe a mim fazer? Claro que nós não vamos, nesse sentido, buscar resolver tudo com as nossas próprias mãos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do que a gente realmente pode fazer e o que cabe realmente nessa relação para a gente fazer, né? O que é que você está fazendo para mudar essa situação? O que é que você está fazendo para perseverar? Você simplesmente se entregou, está esperando uma mágica, acordar simplesmente em um dia assim, como se tivesse com fogo no seu coração e tudo. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes nós temos também que nos convencer a fazer certas coisas. E é através disso que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Nós podemos sim desenvolver a nossa salvação, fortalecer o nosso coração no Senhor, mas a gente tem que buscar. O Espírito Santo, claro que é o Espírito Santo que transforma a nossa vida, é Ele que nos dá essa vontade, mas nós também podemos buscar a Deus. O próprio fato da gente se sentir e ter um alerta na nossa mente, eu tenho que buscar mais a Deus, já pode ser o Espírito Santo nos alertando para buscarmos a Deus. Porque a gente muitas vezes tem uma visão errada. Muitas vezes a gente acha que é muito mágico, é um toque e a gente vai sentir. Não, muitas vezes a gente tem que ir para a prática mesmo. Tem que buscar a Deus, tem que fortalecer o nosso coração. E por último, eu queria destacar aqui uma coisa que cabe muito à nossa campanha, do que a gente está passando, né? Sobre o poder da oração. Ele fala, né, que se alguém estiver sofrendo entre os irmãos, se alguém estiver alegre, cante louvores, se alguém estiver sofrendo, faça uma oração. Se alguém estiver doente, faça uma oração, chame os presbíteros e faça uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. E ele fala,
muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ele diz, Elias, ele era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dificuldades. Ele não era um super-homem, ele era um homem comum como nós. Mas ele orou com instância, com insistência, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou para que chovesse, e Deus escutou a sua oração e concedeu. Sabei que, e também, por último, né, a importância de nós convertermos o pecador. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, que possamos nos fortalecer no Senhor, que possamos perseverar, olhar para a vida dos profetas. Elias, que passou por uma profunda tristeza, andou desmotivado, pediu para Deus tirar a vida dele, mas Deus o revigorou. E ele se revigorou também em Deus. Ele se apegou a Deus. Então, que possamos fortalecer o nosso coração, meditar sobre essas pessoas e assim prosseguir a nossa caminhada. Deus abençoe e até mais.